Fala, meus amores, estamos de volta. Portanto, presta atenção, estamos tratando a despeito das teorias da ação. E aí, justamente já no finalzinho do bloco passado, teorias da ação ou teorias sobre a ação, parte 2, eu falava que a teoria que for adotada pelo CPC de 73, quanto pelo CPC de 2015, foi a teoria eclética de Liebman. E ainda citei ali o artigo 485 do CPC, quando fala no seu inciso 6, que se faltar uma das condições da ação, ou seja, o interesse de agir da parte autora ou a legitimidade das partes, da parte autora ou da parte ré, no CPC de 2015, a sentença a ser proferida é uma sentença que não resolve o mérito, uma sentença sem resolução do mérito. A bem da verdade, nós temos aí dois grandes artigos no CPC. O 485, que disciplina as diversas formas de ser proferida uma sentença sem resolução do mérito, e o 487, que trata justamente das possibilidades de quando é proferida uma sentença que resolve o mérito. Perceba que o que Liebman ele está querendo dizer, o conceito é que, para ele, o direito de ação se reveste, vai acabar repercutindo no direito ao julgamento de mérito. Então, amores, eu vou escrever aqui no nosso chatzinho aqui do lado. O que é o direito de ação? Perceba que Liebman não está condicionando isso à boa-fé do ajuizador. Liebman não está condicionando a obtenção de uma sentença favorável, justa, nada disso. Liebman, ele é claro, objetivo e preciso como tem que ser um conceito. E ele diz o seguinte, olha, o direito de ação é, e aí ele vai dizer, é o direito a um julgamento de mérito. Por isso que, para ter o direito de ação, ou seja, raciocina comigo, para ter o direito ao julgamento de mérito, se faz necessário cumprir as condições da ação. Então, para ter o direito de ação, eu tenho que cumprir as condições da ação. Quais são as condições da ação? E aí aqui eu sou até um pouco repetitiva, mas quanto mais a gente repetir, eu acredito que vai ser melhor, muito melhor. E aí eu quero que você entenda o seguinte. Eu tenho que cumprir as condições da ação. Quais são as condições da ação? Com o CPC de 2015, eu tenho que provar que a parte autora tem interesse de agir, vai ter aquela melhora na situação fática jurídica dela. Ela estava casada, não estava feliz, agora ela está como divorciada. Ou ela estava andando na rua, foi abarroada por um veículo, sofreu diversas lesões, inclusive físicas, e por meio daquele processo, ela vai ter direito à garantia de que irá perceber o valor relativo a lucros cessantes, a restituição do que ela gastou com dano material, a uma indenização por dano moral, ao que ela teve ali que gastar com aquele período de danos emergenciais. Beleza? Tranquilo? Massa. Amores, no CPC de 73 era também uma das condições da ação. Quem faz prova da OAB, isso não cai. Isso despenca na hora da prova. A possibilidade jurídica do pedido. Com o CPC de 2015, e aí, se filiando tardiamente às ideias de Liebman, o próprio Liebman diz, né, ele disse lá na década de 70 e 80, que, de fato, a possibilidade jurídica do pedido, se você vai visualizar o pedido, perceba, isso é muito lógico, você está adentrando ao mérito. E se você está adentrando ao mérito, você já tem ali, de per si, por si só, o direito de ação. Beleza? Então, se na nossa prova lá a ação está carente, estou carente, eu tô carente do seu amor. Quer dizer, se a nossa ação ela está carente, você vai lembrar, olha, se está carente com o CPC 2015, ou uma das partes não é legítima, ou a parte autora, ou a parte é, ou está faltando interesse de agir aí para a parte autora. Beleza? Massa. Liebman também diz que a ação, quando ela é formulada, ela é composta por 3 partes. Então, a ação, ela vai ser composta, tá? Deixa eu só escrever aqui. A ação, ela vai ser composta por 3 partes, ou por, como você queira chamar, 3 elementos distintos. O primeiro
que nós teremos aí serão os sujeitos do processo, mas conhecidos ali como partes do processo. Então, todo processo tem que ter os sujeitos. A parte autora, né? Toda ação exteriorizada por meio do processo, ela vai ter que ter os sujeitos. A parte autora, que é aquele que pede, o réu contra quem é pedido. Eu posso ter a figura de um terceiro, que diz, epa, pode parar, esse imóvel que está sendo discutido não é nem da parte autora, nem da parte esse imóvel é meu, um terceiro interessado e prejudicado. Eu posso ali ter como sujeito do processo o membro do Ministério Público, o membro do parquê, tá? Eu tenho sujeitos que vão atuar dentro do processo. Um intérprete, um perito, uma testemunha, são sujeitos. O processo ele é composto por sujeitos. Além disso, o processo também ele tem que conter uma causa de pedido. Amores, o que é a causa de pedir? Não tenham dúvidas. A causa de pedir, ela é o fundamento. Qual é a base do que eu estou pedindo? Bom, eu estou pedindo, eu tenho 14 anos, eu estou pedindo para perceber alimentos do meu avô, porque o meu pai e a minha mãe não tem como me sustentar, não tem como prover as minhas necessidades básicas, denominado aí de alimentos avoengos. Eu tenho um fundamento para isso? Tenho. Meu fundamento está na própria lei, a Constituição Federal de 1988, e aí com a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, tá? A integridade física, o próprio Código Civil de 2002, em que vai me trazer esse direito à percepção de alimentos, e a própria jurisprudência e doutrina para que eu possa executar os alimentos avoengos. Ou seja, aqueles alimentos que serão ali amparados pelos avós, sejam maternos ou paternos. Amores, percebam que a minha causa de pedir é o que justifica o meu pedido? Qual é o meu fundamento? É a lei? São os princípios? É o costume? Você percebeu? É a jurisprudência? E claro que eu posso ter mais de um fundamento. Quando a gente elabora a petição inicial, a parte autora coloca como causa de pedir, traz como fundamento a lei, a doutrina, a jurisprudência, princípios, costumes, os princípios gerais do direito, tá? A razoabilidade, a equidade, ou seja, tudo aquilo que eu puder colocar, dispor, para que eu consiga obter um ganho, uma sentença favorável. Outro elemento, além de sujeitos e causa de pedir, é de fato o pedido. Amores, eu colocaria que pedido é o que eu busco, pedido é o que eu almejo, pedido é o que eu objetivo. O que eu quero? Alimentos no valor equivalente a R$3.000. Pronto, isso é o que eu quero. Seja acrescido no meu nome o sobrenome Silva, que é o sobrenome do meu genitor paterno. Ou seja, qual é o meu pedido direto, objetivo? Minha situação fática estava A, vai passar a ser B. Qual é o meu pedido certo, determinado ou até determinável por lei? Então, o Lippmann vai dizer, olha, a minha ação ela vai ter que trazer quais são os sujeitos, quem contra quem vai atuar ali, vai ter que trazer o fundamento, por que eu estou pedindo isso. E, claro, aquilo que eu realmente quero, aquilo que eu realmente objetivo. De fato, o que Oscar von Bülow, vocês percebem, representou para as teorias do processo, quando ele fala processo é uma relação jurídica processual, Lippmann faz com a teoria da ação. Mais do que dizer que o direito de ação, o direito da ação, a teoria da ação, o direito de ação é autônoma, independente, Lippmann vai além. Cria verdadeiramente um ramo jurídico, um direito para estudar o direito de ação, que é o direito processual civil. Mais do que isso, ele diz, ele conceitua o que é ação. A ação é o direito a um julgamento de mérito. Fala que para existir ação, só se as suas condições estiverem completas, né? Portanto, com o CPC 2015, o interesse de agir à legitimidade das partes, fala a consequência se as condições não forem cumpridas, extinção do feito sem resolver o mérito, e aí você vai para o 485, inciso 6 do CPC, e traz os elementos da ação, sujeitos, causa de pedir e pedido. Então a gente acabou com Lippmann. Não, bebê. A gente tem mais uma teoria, que você pode colocar aqui quinto, né? Vou escrever aqui, teoria da asserção. Asserção.
A-S-S-E-R, C cedilha, A-T-O, asserção, ou também conhecida como teoria da prospecção. Teoria da asserção, também conhecida aí como teoria da prospecção. Amores, essa é uma teoria que surgiu muito recentemente, tá? Essa é uma teoria que é considerada como uma teoria intermediária entre a teoria abstrata de Degenkolb e Ploss e a teoria eclética de Liebman. Então, perceba que a teoria da asserção ou prospecção ficaria no intermédio entre a teoria abstrata e a teoria eclética. Ela vai trazer uma distinção importante. Eu quero que você preste muita atenção. A teoria da asserção, ela diz assim, olha, Liebman até tem razão, mas a gente vai ter que diferenciar uma coisa. Cognição sumária de cognição exauriente. Cognição sumária de cognição exauriente. Eu não entendi isso, não. Cognição sumária de cognição exauriente é o seguinte. O que a teoria da asserção ou da prospecção está dizendo é, se falta uma das condições da ação, quais são as condições da ação? Vamos explicar com o CPC 2015. O interesse de agir da parte autora, ou a legitimidade da parte autora ou da parte ré. E falta uma das condições da ação ainda na cognição sumária, preliminar, prévia, inicial, tudo isso sinônimo. Logo no começo da demanda, no início do processo, a consequência será aquilo que a gente já aprendeu com Liebman. Ou seja, faltou uma das condições da ação, a ação está carente, estou carente, eu estou, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Não muda nada. Agora, pela teoria da asserção ou da prospecção, imagine que a parte ré, no momento de apresentar a contestação, que é a sua defesa, lembra? Já estudamos isso. O prazo para a apresentação da contestação é de 15 dias úteis após a realização da audiência de mediação e conciliação. A parte ré não alega em sede de preliminar de contestação, ou seja, que antecede o mérito, que falta uma das condições da ação. O juiz também não percebe que falta uma das condições da ação. E o processo vai andando. O processo vai andando. Teve audiência de mediação, conciliação, teve contestação, teve réplica, teve tréplica, teve realização de perícia, assistente técnico do perito nomeado pela parte autora, né, designado pela parte autora e nomeado pelo juiz, pela parte ré, blá, 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 blá. Audiência de instrução, onde tinha a saneadora, né? Teve a saneadora no processo, depois da instrução, pimba, sentença. O processo percorreu toda a sua cognição. Ele já não estava mais na cognição sumária, ele já estava agora na cognição exauriente. Ele já investigou tudo, ele já ouviu testemunha, já foram produzidas todas as provas que deveriam ter sido produzidas, já não tem-se mais dúvida sobre aquilo que se entende como a busca da verdade real no processo. E aí o que a teoria da asserção ou da prospecção diz é que se falta uma das condições da ação na cognição exauriente, perceba, na cognição exauriente, aí sim, ainda que falte uma das condições da ação, o processo deveria ter o seu mérito julgado, fazendo uma coisa julgada material. Fazendo uma coisa julgada material. Como aduz o artigo 487, inciso 1 do CPC. Então, perceba que existe uma distinção na teoria da asserção. Na teoria de Liebman, não existe essa distinção de cognição sumária nem de cognição exauriente. Faltou uma das condições da ação, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Na teoria da asserção ou da prospecção, existe. Se a gente vai diante de uma cognição sumária, rápida, percebeu isso no início do processo? Ok, eu vou extinguir o processo sem resolução do mérito. Mas se eu percebo isso só e tão somente depois, na cognição exauriente, quando a parte ré poderia ter alegado e não alega, porque com o decurso do tempo, o juiz, quando fosse sentenciar, iria extinguir o feito, e aí a parte autora já teria sofrido ali. Quanto ao seu direito, à ocorrência de uma prescrição, uma decadência, não poderia ingressar novamente com o processo, então é melhor para a parte ré ficar caladinha,
ele tiraria um benefício disso, ele se aproveitaria disso, você entendeu? Ó, não vou alegar agora. Porque se eu alego agora em contestação, qual a consequência se eu alego em contestação na cognição sumária? O magistrado extingue o processo sem resolução do mérito. Se não resolver o mérito, a gente tem uma coisa julgada formal, mas não tem uma coisa julgada material. O juiz não decidiu o conteúdo, o juiz não decidiu quem ganhou e quem perdeu. Então, a parte autora vai poder ingressar novamente com o processo. Aí, o que a parte res faz? Fica caladinha, espera o processo correr. Quando chegava na hora da sentença, o juiz, faltou uma das condições da ação. Aí, como a coisa julgada foi informal e não material, em tese a parte autora poderia ingressar com nova ação. Só que demorou tanto para julgar o processo, como a gente sabe, 10, 15, 20 anos. A justiça é lenta, ela não consegue acompanhar, o Poder Judiciário não tem conseguido. Já prescreveu ou decadenciou o direito da parte autora. Então, para evitar que isso aconteça, para evitar que exista uma má-fé praticada pela parte contrária, para existir que as partes acabam tirando proveito dessa formalidade processual, para evitar que ocorra enriquecimento ilícito por parte do sujeito passivo, que ele tenha êxito, que ele obtenha ganhos com isso. O Superior Tribunal de Justiça, desde o ano de 2009, anote isso, tá? O STJ, desde o ano de 2009, tem adotado a teoria da asserção ou da prospecção. Isso é de suma importância, trouxe uma reviravolta para nós do processo civil. Esse é o entendimento jurisprudencial, tá certo? Então, perceba que se todas as provas foram produzidas naquele processo, foi feito tudo dentro daquele processo, as testemunhas foram ouvidas, perícia, tudo. O que o Superior Tribunal de Justiça está entendendo é: estamos diante de uma cognição exauriente. E na cognição exauriente, não há mais do que se falar que não existe uma ação porque a ação está carente. A ação já se perfez, propriamente dita. As condições foram supridas, acabaram existindo dentro do próprio processo. Beleza, meu povo? Então, cuidado com isso. A prova pode, por exemplo, questionar isso. Qual a teoria que o nosso Código de Processo Civil ela aplica? Ela entende a teoria eclética de Liebman, tá? Essa é a teoria adotada pela lei, pelo CPC. Qual a teoria que a jurisprudência adota? A STJ, é a teoria da asserção ou da prospecção. Então, se falta uma das condições da ação, interesse de agir ou legitimidade de parte na cognição sumária, qual a consequência? Extinção do processo sem resolução do mérito. Estou carente, faltou uma das condições da ação na cognição exauriente, ainda que tenha faltado uma das condições da ação, ela não vai produzir o seu efeito próprio, peculiar, que é o distinguir o feito sem resolução do mérito. Não. Ali, com a cognição exauriente, mesmo que falte uma das condições da ação, o processo vai ser extinto com resolução do mérito. O magistrado vai julgar o mérito, vai dizer quem ganhou, quem perdeu. Sucesso, bebê? Fluiu? Amores, só para a gente dar aqui uma aprimorada entre jurisdição, ação e processo, né? O que é conhecido como a nossa tríade processual. O que perfaz, né? O que é o processo, o que é a jurisdição, o que é a ação, o que é essa tríade processual? Bom, a tríade processual nossa, em TGP, vai ser composta de jurisdição, ação e processo. Jurisdição, vocês já aprenderam comigo, como professor Edmar, vai ser o poder de dizer o direito no caso concreto. Essa jurisdição, quem tem no Brasil, essa tutela, esse poderio, ele é exercido pelo Estado na pessoa do Estado juiz. Em contrapartida, pelo fato da tutela ser exercida pelo Estado juiz, o cidadão, o sujeito, os particulares e até a própria administração pública, eles passam a ter o direito de ação, o direito de demandar em juízo, o direito a um julgamento de mérito. Contra quem? Contra o Estado. Contra o Estado e em face de um adversário, em face da parte contrária. E isso vai se exteriorizar como? Isso vai se perfazer na prática, vai se concretizar de que forma? Por meio do processo. O que é o processo? O processo vai ser, então, uma relação jurídica processual
entre as partes, os sujeitos do processo, parte aquele que pede, réu contra quem é pedido, o Estado juiz que vai exercer a jurisdição naquele direito ao julgamento de mérito com a ação, né, exteriorizado por meio do processo, vai dizer o direito no caso concreto. Nesse processo, poderei ter a participação de terceiros, um terceiro interessado e prejudicado que poderá se opor àquele processo ou figurar de outra forma. A figura do Ministério Público como parte ou como custos legis, como fiscal da lei, porque tem ali um menor impúbere e um incapaz civilmente, ele tem que zelar pelo direito do capaz, do incapaz civilmente, e esse processo ele vai obedecer às normas fundamentais do direito processual civil, que nós já estudamos, a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, paridade de armas, publicidade, cooperação, ordem cronológica do processo e tantos outros, equidade. E, além disso, vai buscar a coisa julgada material, ou seja, vai buscar a satisfatividade, a definitividade, a imutabilidade, a coercibilidade, a autoexecutoriedade daquelas decisões, das sentenças postas no mundo jurídico. A ideia é o alcance da coisa julgada e o respeito por todos. Beleza, meu povo? Essa é a nossa ideia, espero que vocês tenham compreendido, espero ter podido contribuir um pouquinho com vocês. Quaisquer dúvidas, estamos juntos pelo canal do YouTube, o nosso Google aqui, Classroom, ou também pelo WhatsApp. Até a próxima.